Você joga a linha fazendo um círculo para você amarrar bem a linha, para que não solta o colchete. Corta, tá pregado o colchete, pronto para ser usado. Nossa primeira obra de arte é um conjuntinho de camisa para bebê. Vamos fazer? Estou aqui para apresentar a você uma parte muito importante do nosso curso, o molde fundamental, a base para a confecção das roupinhas infantis. Iremos começar pelo molde fundamental da camisinha bebê. Tabela de medidas: busto 52 centímetros, decote da frente 5,5 centímetros, 6 centímetros, decote das costas 5 centímetros, 1,5 centímetros, ombro 6,5 centímetros, cava 18 centímetros, largura das costas 23 centímetros, comprimento total 26 centímetros. Vamos desenhar o molde fundamental. Marque o ponto A. Veja que a medida do busto é igual a 52 centímetros. Divida por 2 e encontre a medida de 26 centímetros. Com a régua, meça 26 centímetros, risque uma linha pontilhada e marque o ponto B. Meça novamente 26 centímetros com a régua, risque e marque o ponto C. Meça 26 centímetros com a régua, risque e marque o ponto D. Complete o quadro. Note que a distância entre o ponto D e A também deverá ser de 26 centímetros. Observe o quadrado e continue. Do ponto AB temos 26 centímetros, que é a metade da medida do busto. Divida por 2, dando 13 centímetros de cada lado. Faça uma linha pontilhada e marque o ponto E. Essa linha separa a parte da frente da parte das costas. Agora vamos marcar o decote da frente. Na nossa tabela de medidas temos 5,5 centímetros, 6 centímetros. Portanto, meça 5,5 centímetros do ponto A em direção ao ponto B e marque o ponto F. Do ponto A em direção ao ponto D, meça 6 centímetros. Observe a figura e marque o ponto G. Agora, vamos marcar o decote das costas. Faça o mesmo procedimento do decote da frente. Na nossa tabela de medidas, temos 5 centímetros, 1,5 centímetros. Meça 5 centímetros do ponto B em direção ao ponto E e marque o ponto H. Meça 1,5 centímetros do ponto B em direção ao ponto C e marque o ponto I. Agora, vamos deixar 2 centímetros para o caimento do ombro, a altura. Meça 2 centímetros do ponto E para baixo e marque o ponto J. Esta é a altura do caimento do ombro. Faça uma linha pontilhada do ponto F até o ponto J. Faça a mesma coisa do ponto H até encontrar o ponto J. Agora, vamos medir o ombro. A medida do ombro é de 6,5 centímetros. Portanto, meça 6,5 centímetros do ponto F até o ponto J e marque o ponto K. Risque com a linha cheia do ponto F até o ponto K, conforme mostra a figura. Meça 6,5 centímetros, medida do ombro, do ponto H até o ponto J e marque o ponto L. Risque com a linha cheia do ponto H até o ponto L. A medida das costas é de 23 centímetros, divida por 2. Encontramos 11,5 centímetros, medida das costas dividido por 2.
é a medida do ponto B em direção ao E. Marque o ponto M e faça uma linha pontilhada passando pelo ponto L até o ponto E de baixo. A cava mede 18 centímetros. Divida por 2 e meça o ponto L até encontrar a linha E da base AB já pontilhada. Veja onde se deu o encontro e marque o ponto N. Faça uma linha paralela pontilhada, passando pelo ponto K até chegar à base AB, como mostra a figura. Faça uma linha pontilhada, passando pelo ponto N, como mostra a figura. Faça uma linha cheia, unindo o ponto K até o ponto N, conforme mostrado na figura em vermelho. E depois, una do ponto N até o ponto L. Veja na figura como ficou essa linha feita em vermelho. Vamos agora marcar o trespasse. Meça 1 centímetro do ponto I para fora do molde e marque o ponto O. Meça 1 centímetro do ponto C e marque o ponto P. Faça uma linha pontilhada do ponto O até o ponto P. Agora, vamos marcar com a linha cheia do ponto H até o I e do ponto I até o ponto O. Vamos marcar do ponto F até o ponto G e marcar com linha cheia do ponto G até o ponto D. E marcar com linha cheia do ponto D até o ponto P. Observe que estamos marcando o trespasse na linha cheia do ponto P até o O. Veja o nosso molde fundamental da camisinha bebê pronto. Vamos praticar? Eu vou ensinar como corta a camisinha bebê. Esse é o molde. Frente, costas, cava, ombro, gola de trás, parte de trás que é aberto, o decote da frente, barra. Parte da frente, o tecido dobrado. Pode pôr alfinete, para você ter mais segurança para o molde não correr no tecido. Para a barra, você mede 3 centímetros. A vira você pode deixar com 2 centímetros. Você vai cortar 6 centímetros a mais que o acabamento da borda. Começando o pontinho que eu marquei da vira, uma carretilha, você marca a barra, decote das costas, o ombro, a cava, frente, a cava das costas, o ombro da frente, a gola da frente. A barra, você pode marcar com giz. Se você não tirar a carretilha, pode marcar o molde com o giz. A barra eu já marquei 3 centímetros. Pode cortar em cima da marcação da carretilha. Vou virar 6 centímetros. Eu vou virar 3 e 3 são 6, né? E vou virar, colocar alfinete. Então, você vem com a carretilha, cortando, deixando 1 centímetro para a barra. Cortei deixando 1 centímetro. Cortando meio centímetro, deixando para o acabamento da cava. Acabamento da cava. Meio centímetro para a gola. Pronto, está cortado a camisinha bebê. Cortei, dobrado. Abri e ficou as duas partes. Vai ficar aberta para as costas, que tem o trespasse das costas, frente, ombro e gola e cava. Agora nós vamos trabalhar com uma linha contrastante no tecido para que o ensinamento das nossas costuras seja mais aparente. Por quê? Se utilizarmos a mesma cor do tecido como deve ser feito, nós não vamos conseguir mostrar para todos os nossos amigos como é o efeito final de cada ponto que a professora vai nos ensinar. Eu vou ensinar a fazer
uma costura inglesa na roupinha de bebê. Sempre começar a costura, fazer um processo. Vira pelo direito. Essa marcação foi onde eu marquei, que é o trespasse. 6 centímetros. Essa distância aqui é 3 centímetros. Vou virar. Esse trespasse é para das costas, marcar no ferro. Fazer a barra. Marcar a barra no ferro. Não dá para costurar sem o ferro. Tem que ter o ferro para costurar qualquer peça de roupa. Essa parte do trespasse. Fazer o outro lado. Nessa parte pode dar um retrocesso. Coloco o tecido sempre aberto. Processo. Corta a ponta. Esse acabamento da gola eu gosto de fazer barrinha de lenço. Costura em volta da gola. Você pode acertar excesso da vira. Vira outra vez. Sempre vai arrumando a peça na roupa. Processo. Cava é feita a mesma coisa da gola. Essa vira. Ficar escondida dentro da outra barra. Essa depois de pronta, toda vez que termina de fazer uma roupa, tem que passar a sentar no ferro. Isso aqui é o trespasse, a parte das costas. Camisinha para bebê. Que modelo mais lindo, professora! Lindo, né? Qual é o diferencial no molde fundamental para a confecção dessa peça? Fundamental é esse molde da gola. Ah, é a golinha? A golinha. Que beleza! Na máquina eu vou mostrar fazer esse trabalho, já está pronto, eu vou mostrar fazer na barra. O casaquinho bebê tem o mesmo molde fundamental da camisinha, somente mudando o decote da frente para 5,5 centímetros, 5 centímetros. Veja o molde fundamental do casaquinho bebê. Para fazer a pala é muito fácil. Meça 4,5 centímetros do ponto G em direção ao ponto B. Faça uma linha cheia, separando a pala, como mostra a figura. Vamos agora marcar o franzido. No nosso casaquinho temos 3 franzidos com 2 centímetros cada. Marque com linhas pontilhadas, como na figura. Faça linhas cheias do franzido. A manga também tem o seu molde fundamental. Pegue a metade da medida da cava, 18 centímetros, divida por 2, igual a 9 centímetros, e meça do ponto A até o ponto B, e faça uma linha pontilhada. Como o comprimento da manga é de 22 centímetros, marque essa medida do ponto B em direção ao ponto C. Novamente, marque a metade da medida da cava, 18 centímetros, dividido por 2, que é igual a 9 centímetros. Faça a linha pontilhada do ponto C em direção ao ponto D. Marque novamente com a linha pontilhada do ponto D até o ponto A, o comprimento da manga, que é de 22 centímetros. Para marcarmos o ponto E, devemos dividir a medida do busto em 10.
Como na tabela de medida o busto mede 52 centímetros, dividido por 10 dá 5,2 centímetros. Faço uma linha cheia do ponto B até o ponto E, marcando uma pequena curva. Depois, faço uma linha cheia de E para D, outra de D para C e, por último, de C para B. Veja o molde fundamental da manga dobrado. Veja o molde fundamental da manga aberto. Partindo também do molde fundamental, vamos fazer a gola. Como a gola vai encaixar no decote da frente, pegamos o ponto F e o ponto G. Marcamos a medida que queremos para a gola, que será de 5 centímetros. Meça 5 centímetros a partir do ponto F, marque o ponto Q e faça a linha cheia. Estamos fazendo na cor verde para facilitar o aprendizado. Com a fita métrica, divida em 3 partes do ponto F até o ponto G e marque 3 bolinhas. Saindo desses pontos, faça retas da largura da gola, 5 centímetros cada reta. Una as linhas como mostra a figura. Faça uma linha arredondada saindo do ponto G até a segunda linha. Veja na figura. Agora, vamos fazer a continuação da gola. Partindo do ponto H, meça 5 centímetros, que é o tamanho da gola. Meça 5 centímetros do ponto I, indo em direção ao ponto C. Com a fita métrica, divida em 3 partes do ponto H até o ponto I e marque 3 bolinhas. Saindo desses pontos, faça retas da largura da gola, 5 centímetros cada reta. Una as linhas. Veja as partes da gola: frente, azul mais escuro, e costas, azul mais claro. Una as partes da frente e costas. Veja como ficou o molde da gola. Vamos praticar? Para fazer essa barra, você costura, vira. Você tem que marcar essa barra no ferro. Vou ensinar a fazer essa barra pontinho de bordado. Fica um ponto, um acabamento muito bonito para roupa de bebê. No final, para ficar certo, você pode medir. Por alfinete. E seguir o furinho do alfinete. Você usa a tesoura tic-tac para cortar as pontas da linha. Casaquinho de piquê. Vejam que peça mais delicada, mais chique e mais charmosa. Eu vou ensinar como coloca essa aplicação no ferro, que dá um charme na peça. Vou ensinar como coloca essa aplicação no ferro. Já preguei a aplicação no ferro. Eu vou ensinar como fazer essa barra. Você pode pegar, seguir o mesmo tamanho da linha para ficar perfeita a peça. Esse acabamento. Você usa sempre a tesourinha para cortar o acabamento. Todas as vezes que eu fazer uma barra à mão, vocês primeiramente tem que marcar no ferro. Essa eu já marquei. E vou ensinar vocês a fazer o acabamento à mão. Do trespasse para a peça, que você cortar no trespasse. Tem tecido para ficar um bom acabamento. Tecido de piquê é um tecido muito bom para trabalhar à mão, fazer essa barra à mão. Essa barra que eu estou fazendo, você pode fazer na barra de uma saia, de uma calça. Esse acabamento aqui está passado no overlock. Você pode pôr no ponto zigue-zague para fazer esse acabamento, ou você pode virar. Se sua máquina é uma máquina que só faz costura reta, você pode virar a mão
pode passar o ferro e fazer o acabamento. Como esse aqui já está pronto no overlock, sempre você pega só um fiozinho para não aparecer o pontinho do outro lado na peça, para o acabamento ficar mais fino. Um chapeuzinho de piquê branco, unissex, que pode receber florzinhas ou fitinhas, se quiser enfeitar para as menininhas. E ele é feito em 3 partes de molde fundamental, que é a aba, a abinha dele, depois ele tem um molde para fazer a lateral, Sim. e mais um molde fundamental para se fazer o alto da cabeça. Eu vou ensinar como corta a aba do chapeuzinho de piquê. Essa aba você pode cortar 4 partes. Vou passar a carretilha. Tá marcado. Toda roupa que você for cortar, você tem que deixar a diferença para a costura. Meio ou 1 centímetro. Essa parte é o fundo do chapéu de piquê. Vou cortar deixando meio centímetro para a costura. Esse molde você dobra o tecido, tem que sair 2 partes dessa para o fundo do chapéu, que é o forro. Essa parte do chapéu é cortado 4 partes dessa, que é o forro, é as 2 partes de cima e o forro de baixo. A lateral é cortada também a mesma coisa, 2 partes desse lado e as 2 partes desse lado formam 4 peças. E o fundo você vai cortar 2 partes, que é a parte de cima e o forro de baixo, que ele tem que ser forrado. Você usa a costura reta, esse chapéu tem que ser intertelado. Você compra a intertela, compra o tecido, você intertela grudando com ferro a intertela no tecido. Agora a nossa mini top model, a Baby, está vestindo um lindo babadorzinho que a professora fez, uma utilidade fantástica, mas deve receber todos os acabamentozinhos e enfeitinhos que a gente puder disponibilizar. Pega um molde, coloca em cima do tecido, passa a carretilha. Corta sempre o tecido, deixando meio centímetro para a costura. Agora não precisa deixar tecido, que já está na medida certa, que eu vou colocar o viés. Tecido aqui, o meio do tecido, essa parte eu vou ter que abrir, está no molde. Para fazer esse babador, vocês têm que cortar 2 partes dessas. Aqui é a gosto de vocês, pode comprar o que você acha que fica melhor. Pronto o babador. Prendeu a linha. Prende no seu dedo. E pronto o babador para usar. Um viés, pique, prega o avesso, colocando o alfinete.
Vai colocando o alfinete para segurar. Ponto da costura reta. Tamanho do ponto você sempre deixa no 3. Quando começa a costurar, dá retrocesso na máquina. O final aqui eu vou pregar sem o alfinete. Segura. Dá sempre o retrocesso na máquina, começo, corta a ponta da linha, baixa o pezinho da máquina, abaixa a agulha, dá sempre retrocesso no começo do viés, sempre com o dedo, senta o viés com o dedo ou no ferro. Como eu estou acostumada, não preciso do ferro. Mas para quem está aprendendo, certo é acertar tudo no ferro. Acerta a linha certinha, que o viés já tem goma, né? Então ele acerta com o dedo. Levanta para acabamento. E pronto, babadouro. Amigos, olhe a froninha. Que coisa mais bonitinha e mais delicada, com as mesmas aplicações e acabamentos do tecido do lençol de cima. Esse eu quero aprender também. Vou te ensinar. Tudo que você for fazer na costura, passar ferro, tem que alisar bem o tecido no ferro para que fique um acabamento mais bem feito. Você compra um pedaço de tecido, pode cortar e fazer essa faixa para colocar no seu lençol do bebê. Eu vou pregar o viés na faixa. Pode desmanchar essa viradinha do viés. Vira o outro lado no ferro. Você vai moldando o viés no ferro. Sempre tem que bater a costura no tecido estampado. Se alinha direitinho, segura as duas peças na mão. É você que vai fazer a medida do lençol, que pode ser 1,20 por 1. Olhem só que gracinha, peça fundamental, não é, professora? Sim. Toalha super macia e felpuda com capuz para baby. Eu vou ensinar como coloca o viés na toalha de bebê. Toalha com capuz. Essa toalha de banho de bebê tem um formato de um retângulo. Você corta um quadrado na touca do capuz, costura e prega na toalha. E coloca a borda do viés. E vou ensinar como prega esse acabamento na sua toalha para ficar mais bonita. Vou cortar a altura. Tudo que você for fazer, você tem que marcar no ferro, ficar prático para montar. Mede na dobra da toalha, pode medir dobrado também, com a sua carretilha, o meio da toalha.
Quando você colocar a estampa, coloca o alfinete. Todo começo da costura tem que dar o retrocesso na máquina. Vou ensinar como que aplica esse viés. A costura tem que bater aqui na viradinha do viés, para quando você virar o viés, ele fica largo. Cantinho. Na sequência, uma batinha aberta na frente e dessa vez nós vamos aprender a fazer o ponto zigue-zague. Vou passar um zigue-zague para fazer o acabamento da borda. Não é necessário passar na gola, passa só na frente e na barra da bata. Você coloca o zigue-zague no gosto que você quer, o tamanho. Um charme que dá na peça com o zigue-zague. Você usa a tesoura, puxa a linha. Essa parte, quando você não dá o retrocesso, você pode puxar a linha para o avesso. Você pode amarrar a linha para dar mais segurança no acabamento. 2 nozinhos, a bata fica pronta para usar. Gente, que peça mais fina, que peça mais delicada. Vestido para batizado de lese, com pala redonda, mangas bufantes e acabamento rendado. Professora, qual é o molde fundamental para essa peça? O molde fundamental é esse molde. Sempre que for fazer o franzido, reduzir a máquina para o ponto maior. Marquei com giz a altura, vai ficar o franzido na parte da frente. Tem que puxar a parte de cima da linha. Você espalha com o dedo. Franzido pronto, você vai medir a costura. Franzido das costas, você mede, certo? Costura do ombro. Puxa mais o franzido. Para dar altura. Essa parte da vira. Vou costurar a pala no franzido. Eu gosto de jogar o franzido para a parte de baixo. Unir as 2 costuras com alfinete.
sempre unir a costura com alfinete. Sempre vai arrumando franzido com o dedo. A parte da vira, o trespasse, não precisa do franzido. Você arruma, puxa o franzido. Pronto a pala pregada no franzido. Eu vou ensinar vocês a pregar a renda em volta da pala. Você pode ir virando a renda na costura reta. Pode ir contornando a pala com uma renda. Cadê o tamanho? Pode virar. E processo para o acabamento. Isso aqui foi pregado com linha azul para ver como que é pregado a renda na pala. Eu vou ensinar a fazer o franzido da manga. Essa costura. Não precisa passar